Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por esta oportunidade de que nos dá nesta noite, de podermos fazer mais um estudo, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos que Ele nos deixou, que faz tanto bem para a nossa saúde física e espiritual, né? Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento gratificante. Estamos envolvidos por uma paz muito grande, né? Vamos também elevar os nossos pensamentos, o nosso carinho a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que está sempre junto de nós, nos auxiliando nas nossas dificuldades, trazendo a cura para nossas enfermidades. Que Jesus os ilumine cada vez mais, não é? Que eles possam estar sempre junto conosco. Muito bem. O nosso estudo do Evangelho, nós estamos no capítulo 3. E o capítulo 3 fala sobre as muitas moradas que há na casa do Pai, né? E nós estamos no item 10. O item 10 hoje fala sobre mundos felizes. Então ele nos traz a seguinte orientação. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo sempre amigáveis. Jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há nem senhores e nem escravos, nem privilégios de nascimento, só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e da supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito, e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência. Mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Muito bem. Assunto maravilhoso hoje, né? Mas o Davidson nos trará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos aos nossos estudos. Olha, hoje, fazer o bem não é fácil, considerando os estágios intelectual e moral em que nos encontramos. De maneira geral, lógico que sempre tem exceções. Bem como nós temos que considerar também as influências de encarnados e desencarnados. Agora, para os espíritos superiores, elevados, nós estamos falando aí de mundos mais evoluídos, portanto, espíritos mais elevados, é algo fácil, porque a prática do bem se tornou um hábito. Um hábito.
É como trabalhar em algo que você ama fazer e que tem os talentos pertinentes, o trabalho vira algo assim, básico, vira um hábito, além de ser muito prazeroso. O hábito é um ato repetitivo positivo, diferente do vício, que é um ato negativo, repetitivo negativo. Percebe que tudo é preparo, e preparo faz lembrar treinamento. Eu vou citar um exemplo meu. Eu sou da época de máquina de datilografia. Eu fiz um curso e no começo catando milho. E eu lembro que tinha que treinar a mesma letra várias vezes. Eu falei, caramba, será que precisa de tudo isso? Vocês não imaginem o tanto quanto. Eu lembro que surgiu um trabalho numa gráfica, posso até citar aqui de Bauru, Gráfica São João do Seu Jair, e eu era praticamente de menor ainda, estava entrando no CTI, e não é que aquele curso me ajudou muito, porque eu achava muito repetitivo, ficar batendo a mesma letra, e aquilo estava impulsionando no meu inconsciente a letra A sempre ali. É interessante, tudo se repete para o teu inconsciente, por isso que é importante falar palavras positivas, ter pensamentos positivos, ou melhor, pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. Conforme você vai repetindo, é incrível esse poder que nós temos ao repetir, vira um hábito. Logicamente, tomando o devido cuidado, que seja tudo do lado positivo. E aí, resultado, depois de um tempo, eu estava digitando livros, mas numa velocidade tremenda. E ali eu percebi a importância do esforço. Digitando livro para a gráfica. Eu lembro, aqui para quem é de Bauru, livros do Ademar Previdelo, lá da Instituição Toledo de Ensino, digitei vários livros, mas numa velocidade, tudo é treino. As pessoas não têm paciência para treinar. Tudo é esforço, repetição. Bom, mas enfim, eu precisava trabalhar para pagar minhas contas e tive que me virar. Né? Podemos afirmar da mesma forma que com o esforço eu consigo vencer também. Se eu quiser, o querer é poder. Se você quiser, você pode vencer os seus vícios, transformando-os em hábitos positivos. Passar por aqui, pelo planeta de prova e expiação, que é o planeta Terra, desenvolve, com certeza, um mecanismo. Os mecanismos são inteligentíssimos para a gente aprender, se curar e se libertar. Incrível. E aí a gente desenvolve as qualidades da mente, do cérebro e do coração. Pensar e sentir. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que a solidariedade, olha bem, a solidariedade surgiu a partir do momento que a pessoa percebeu que se atacasse o outro poderia atacar a sua família. Olha bem. Então ele refletiu, se eu atacar o outro pode atacar a minha família. Com isso ocorreu uma mudança comportamental. Em outras palavras, a pessoa começou a analisar ali o custo-benefício. Será que compensa? Consciente e inconscientemente também. Os riscos, probabilidade e consequências. E com isso, de alguma forma, foi se autocontrolando, principalmente na força bruta. Pois é, a motivação surge quando fica claro quais são os riscos e perspectivas ali naquela situação. Se o risco é grande, opa, probabilidade grande, opa, consequência grande, é fria. Agora, perspectiva grande, probabilidade grande de acontecer e consequências maravilhosas, sem sombra de dúvida. A gente pondera essas duas forças nas tomadas de decisões. Quem para pensar? Mas tem gente que tem preguiça de pensar. Principalmente aí uma geração acelerada, está todo mundo ansioso. Tem que bater meta. E acelera o trem, como é dito lá em Minas, e aí muitas vezes atropelam. Olha, na questão 188 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele fala da evocação de um espírito de Júpiter. A pergunta de Kardec, olha a pergunta que ele faz. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham
no espaço universal, sem estarem mais ligados ao mundo do que a outros? Olha a pergunta dele. E aí a resposta vem: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos a esse mundo, como os homens da Terra. A gente anda aqui rastejando, né? Portanto, eles podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Olha que privilégio, hein? Olha que privilégio. Mundos evoluídos. Com a graça de Deus, nós estamos caminhando, vai para lá. Segundo os espíritos, isso é uma nota que tem do Kardec, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é a dos habitantes, a população, menos adiantada. Fisicamente, basta ver os nossos problemas de saúde. Tivemos o Covid recentemente, dá uma conversa danada. Mas, enfim, fisicamente, intelectualmente e moralmente. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam as suas energias mentais. Isso para todos os mundos. Olha que interessante. Do sistema solar, que eles dirigem aí e eles utilizam os espíritos intermediários, menos elevados, para levar, através deles, através dele, levar essa energia, logicamente utilizando aí o fluido universal. É recomendável, segundo alguns especialistas de meditação, que a gente pare e respire em direção ao Sol, considerando exatamente a sabedoria de que lá estão os espíritos mais elevados. E aí, consequentemente, abre os braços para receber essas energias. Os indianos batem bastante nessa tecla também. Os indianos. Agora, o tamanho de cada planeta e a distância que eles estejam do Sol não tem nenhuma relação, não guarda nenhuma relação com o grau do seu adiantamento. Portanto, a distância está longe, perto, ser um grande, aquela massa, aquele volume, isso não tem nada a ver com adiantamento. E aqui, olha que interessante, eu peguei a distância, ou melhor, eu peguei a medida, o diâmetro dos planetas do sistema solar. Olha só, Mercúrio tem um diâmetro de 4.880 quilômetros. Lembra lá uma circunferência, diâmetro vai de um extremo ao outro. Raio é do centro até o extremo. Isso, o planeta redondo. Né? Tá certo? Eu estou usando uma linguagem bem popular, mas é isso. Olha, o diâmetro de 4.880 quilômetros. E é o menor planeta do sistema solar. Já Vênus tem um diâmetro de 12.104 quilômetros. Um diâmetro. Dá para imaginar o peso? Um pouco menor que a Terra. Já a Terra tem um diâmetro de 12.742 quilômetros. Você sai de uma ponta e na outra, pegando uma reta, vamos chamar assim, dá 12.000, quase 13.000 quilômetros. Já Marte, 6.780 quilômetros. Júpiter, aí vem a diferença. Lembra? A Terra, 12.742 quilômetros da Terra. Júpiter, que é um planeta com espíritos elevados, diâmetro de 142.984 quilômetros. Dá para imaginar o diâmetro? 142 mil. Tá? Dá para imaginar o diâmetro? Portanto, é o maior planeta do sistema solar, Júpiter. Já Saturno, já está um pouco abaixo, 120.536 quilômetros. Urano, 51.118 quilômetros. Netuno, 49.572 quilômetros, que é o planeta mais distante do sistema solar. Agora, só para comparação, sabe qual que é o diâmetro do Sol? O diâmetro do Sol, 1.392.956 quilômetros. Agora, Deus mantém tudo isto no equilíbrio,
todo esse peso, olha as forças. Eu gosto de colocar isso para a gente aumentar a nossa fé. Lembra? Paulo falou, temos que aumentar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Conforme eu fico olhando, eu falo, caramba, eu não consigo manter o meu celular em pé aqui, ó. Manter esse... Olha a Terra, olha, dá para imaginar o peso de Júpiter? Que coisa! E o Sol, olha, o negócio foge das compreensões. E a Terra tem apenas um satélite natural, que é a Lua. Nós temos a Lua aqui ao nosso redor. Marte tem 2 luas. Mercúrio e Vênus não tem nenhuma lua. Eu estou chamando de luas, são chamados de satélites naturais, mas são luas. E eles estão muito próximos do Sol, porque tanto Mercúrio como Vênus, se tivesse uma lua, o Sol engoleria, engole o material que formaria esses satélites, porque o Sol atrai devido à energia, não só de calor, mas energia também gravitacional, engoliria. Então, se nós tivéssemos um próximo lá, com certeza a Lua não sobreviveria. E agora em Júpiter, que é o planeta mais elevado e o maior planeta que nós temos no nosso sistema solar, sabe quantas luas Júpiter tem? 60 luas. Já pensou? Nós só temos a Lua aqui, 60 luas. E, portanto, Saturno também tem por volta de 60, e Urano, 27, e Netuno, 13. São os planetas mais distantes. Tudo bem? Aqui, pegar a distância que eles se encontram, por exemplo, Júpiter está longe demais do Sol. Só para ter uma noção, vamos pegar aqui, ó. Júpiter está a 778 milhões. Desculpa, eu estava me enganando. Júpiter está a 778 milhões 330 mil quilômetros. Enquanto que a Terra está apenas, eu falo apenas no bom sentido, tá? Do Sol, tá? Está a 149 milhões 600 mil quilômetros. Perceberam? Bom, mas para a gente ter uma noção, para aumentar a nossa fé, quando eu olho para esse universo, eu falo, meu Deus, é algo assim, foge das nossas compreensões. Muitos espíritos que na Terra animaram, estavam ali como personalidades conhecidas, disseram, isso em psicografias espíritas, estar reencarnados em Júpiter, um dos mais próximos da perfeição, e também, por outro lado, a causado espanto que nesse globo tão adiantado que é Júpiter, tem homens, aqui a opinião geral aqui nossa, nós não atribuiríamos tanta elevação. E isso, os espíritos comentam que não tem nada surpreendente, desde que a gente entenda que possivelmente alguns espíritos de lá de Júpiter foram enviados para a Terra para desempenhar uma certa missão que, aos nossos olhos, aqui na nossa ótica, nós colocamos ele como suprassumo, não jogamos confete. Passam muitas vezes aqui até no anonimato. E de repente, nós podemos encontrar um ou outro assim, e ao sair daqui, um dia chegando em Júpiter, nós vamos ver que é uma personalidade de Júpiter, está bem avançado, e passou no anonimato. Interessante. Eu diria aí, eu não vou chamar de missões secundárias, mas vem em determinadas missões que não há necessidade de jogar. Eu vou usar novamente o termo jogar confete. Em segundo lugar, a gente tem que entender também que entre a existência que tiveram aqui na Terra, essas pessoas, e pode ser um avô nosso, um parente nosso, que a gente não deu devido moral, tá? E que passaram a ter em Júpiter. Então, entre essa existência dele, vamos supor, meu avô desencarnou aí na década de 70, por exemplo, tá? Por exemplo, 60, 70. Ok? Ele desencarnou, tá? E de lá, desse desencarne, e com o tempo que ele passou em Júpiter, que é um outro tempo, ele pode ter tido grandes evoluções, uma outra desenvoltura, portanto, outras melhorias, e aí o fato de um espírito habitar Júpiter não se segue que seja um nível extremamente elevado, mais adiantado também. Então,
como nós temos aqui pessoas adiantadas lá e pessoas menos adiantadas lá também. Mas o menos adiantado lá é mais elevado do que nós aqui. Agora, olha que interessante. As condições de longevidade não são... interessante. Elas não são, em qualquer parte, as mesmas, como aqui na Terra. As idades também não se podem comparar. E, evocado um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que, desde 6 meses antes, estava encarnado um mundo cujo nome ele não revelou, era desconhecido. Ele revelou, mas era desconhecido por nós, né? Fazendo perguntas nessa abordagem, interrogado sobre a idade que ele tinha nesse mundo, disse: eu não posso avaliá-la, ele comentando o espírito, porque não contamos o tempo como contais. Era, portanto, um outro mundo, tá? E ele disse que depois as maneiras de existência não são idênticas. Lá, eles se desenvolvem muito mais rapidamente. Entretanto, se bem que, ele comentando, os nossos 6 meses aqui, com relação à evolução na inteligência, equivalia lá 30 anos de desenvolvimento. Portanto, ou melhor, vamos inverter, tá? Desculpa. 6 meses nesse planeta, cujo tempo flui e a evolução é diferente, 6 meses equivale a 30 anos aqui na Terra. Tudo bem? Segundo ele comentando. Portanto, o recado é bem simples. Em cada planeta ou inferior ou mais evoluído, o tempo flui de uma outra forma. E, portanto, a evolução também é de uma outra forma. No mundo superior, muito importante isso, é importante a gente pegar isso. A dúvida perante o futuro não existe. Qual que é um dos grandes problemas que nós temos hoje na Terra? Ansiedade. Ela está presente praticamente em todos os países, praticamente. Por quê? O que é ansiedade? Excesso de futuro, excesso de preocupações para o futuro. Principalmente nós aqui na Terra, agora com o tempo aceleradíssimo, surge uma preocupação enorme, porque não dá tempo nem de planejar esse futuro. As mudanças são muito rápidas. E aqui eu captei uma parte de uma entrevista de Kardec com o espírito Bernard, numa revista espírita de 1858, século XIX, 1858. Lembrando, e ele vai lembrando, olha, tá? E nós temos que considerar que ele estava comentando sobre Júpiter como um planeta evoluído. Olha só, a temperatura lá é suave e inalterável. Olha que beleza, tá? Isso, em outras palavras, sempre a mesma temperatura. Olha que interessante. Eu pego a cidade de São Paulo, as pessoas, mesmo em dia de calor, saem com blusas, porque o risco de encontrar 4 estações no mesmo dia é grande. Eu estou aqui exagerando, 4 estações, né? Não daria tempo para as flores, portanto, como acontece na primavera, se florificarem, podemos dizer assim, estou usando um verbo aqui especial. Mas praticamente você encontra 2 ou 3 estações com muita facilidade em cidades como São Paulo. E Júpiter é o resultado do quê? Dos seus habitantes, do padrão energético dos seus habitantes. De imediato vem a situação aqui, me vem na cabeça, do Rio Grande do Sul. Aqui não foi uma expiação. É para refletir. E não se fala mais em Rio Grande do Sul. A imprensa não fala em ajudar o Rio Grande do Sul. Eles estão ali apanhando. Teve muitos comentários, depois para até ajudas. Deixaram de mandar aquelas ajudas. Precisamos orar para o Rio Grande do Sul. Mas por que eu estou trazendo o Rio Grande do Sul? É a característica do planeta Terra. E aí, voltando para a entrevista, como Júpiter é muito distante do Sol, ele é envolvido, olha, ele é distante do Sol. Portanto, o Sol não contribui com luz lá. Ele é envolvido por uma luz espiritual, que tem relação, essa luz, essa frequência, com a essência dos habitantes.
Eu imagino que é uma espécie de uma ressonância, frequências iguais, eu estou imaginando fisicamente, e produz uma luminescência. Em resumo, os habitantes de Júpiter contribuem com a iluminação do local por si mesmo. Em resumo, a energia deles mental contribui para a iluminação. E com isso é visível se alguém não contribuir. Uma luz perfeita. Lógico que isso não ocorre porque eles são mais evoluídos. Aqui será que nós conseguiremos fazer igual? Não. A nossa energia mental ainda não é boa. Basta ver aí, dá uma olhadinha, e faz parte do jogo. Aqui é um planeta de prova e expiação, tem muita gente com poucas reencarnações, algumas com médias reencarnações, outros com muitas reencarnações, pessoas com poucas reencarnações no poder, poder de empresa, de, enfim, instituições. Então faz parte da escola, hospital e prisão onde nós nos encontramos. E Júpiter não tem vulcões, olha que beleza. Não é atormentado como a Terra, tsunami, terremoto. Ficaram assustados aqui na cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo, que passou uma ventania. Eu até brinquei com um rapazinho, ele estava comentando que o telhado da casa dele voou. Falei, agradeça, porque se tivesse nos Estados Unidos, lá os tufões levam veículos. É o planeta Terra. Portanto, lá em Júpiter, a matéria é mais sutil. A flora é muito bela. O corpo físico do habitante de Júpiter não envolve, ou melhor, desculpa, envolve o espírito sem escondê-lo. Hoje aqui, o meu espírito ninguém consegue ver, a não ser espiritualidade. Mas aqui, os encarnados não veem o meu espírito, não veem o meu perispírito, a não ser dormindo durante sonhos, é possível. Então, eles veem os pensamentos e os sentimentos dos outros com muita facilidade. É muito transparente. É o que vai estar acontecendo na Terra ao se aproximar da regeneração. Inclusive, essa aceleração do tempo, eu sempre ouço, já é abril, ou melhor, já é março, já é abril. Ninguém fala, ainda é março. Portanto, tem uma aceleração. Possivelmente, é uma hipótese, estamos sendo preparados para a regeneração, que algo deve mudar também nesse sentido de tempo, acredito eu. Porque tirando todo o mal daqui, vamos imaginar, tirando todo o mal da Terra, só vai ficar o bem. A ciência vai dar um progresso fantástico. As pessoas vão procurar trabalhar por amor. Tem muita gente hoje que trabalha, sofre pra caramba para ganhar mais, ansioso, cheio de problemas de saúde, aquela coisa, ele quer ganhar mais. Já mais um planeta mais evoluído, vai ocorrer isso. Então, o que vai acontecer? Uma energia mental espetacular, todo mundo trabalhando em paz, ninguém puxando o tapete de ninguém roubando, ninguém traindo, já pensou? Nem precisa mais pôr os 10 mandamentos, as religiões vão ter que mudar, tudo mudar. É interessante, né? Vocês já pensaram se a gente pudesse enxergar o perispírito do outro, enxergar, portanto, a energia mental do outro? Lógico que a gente percebe. Uma vida lá, portanto, em Júpiter, tem uma correspondência diferente, né, de tempo. A inteligência, um detalhe importante, e a memória, a inteligência e a memória, se mantém normal, tanto na infância, porque aqui, na nossa infância, ela é comprimida. Depois que a criança vai revelando, vai trazendo a inteligência dela e a memória. Quanto na velhice, conforme a velhice chega, queira ou não queira, a inteligência e a memória, ela vai entrando na demência, vai se perdendo. Aqui é normal. E eles também não estão sujeitos a problemas de saúde, como aqui na Terra. Agora, aqui na Terra, para nós mantermos a memória ativa, o que os idosos têm que fazer? Eles têm que praticar atividades físicas, não pode parar, tem que estimular os sentidos. Exemplos de atividades físicas, tais como dança, yoga, tai chi, e outros exercícios que têm ali movimento, concentração, jogos como palavras cruzadas, xadrez, paciência, quebra-cabeça, leitura de livros. O brasileiro são
muito pouco. São poucos que conseguem ler um livro por mês. Por isso está aí, né? Um livro, a gente sabe, aí olha que fazem essas medidas de educação, o Brasil, por ser uma das maiores economias, deixa muito a desejar, já comentamos várias vezes, o índice do QI, a média do QI, o índice quociente de inteligência, é abaixo. Média 85, mas tem muita gente abaixo, que é quase uma deficiência. Bom, enfim, nós estamos trazendo os problemas do Brasil, não é por mero acaso nós estamos aqui. Temos que trabalhar para mudar essa situação. E estimular os sentidos, aprender a reconhecer cheiros, sabores, escutar novas músicas, manter uma vida social ativa, manter a saúde em dia, controlar colesterol, manter níveis de açúcar dentro do normal. Portanto, perder o peso, fazer exercício, não fumar, não beber. Beber destrói neurônios e outros problemas maiores, né? E é sempre bom estar com um papel e uma caneta por perto para anotar as informações, aprender algo novo. Isso contribui muito para manter, podemos dizer aí, a inteligência e a memória por mais tempo aqui. Olha só o exercício que nós temos que fazer, na verdade, conhecer novos lugares, aprender um instrumento. E a principal ocupação deles lá em Júpiter, olha só, principal ocupação é encorajar os espíritos inferiores a persistirem no caminho do bem, espíritos inferiores de outros planetas. E mesmo lá, se tiver lá um espírito inferior, eles também contribuem, lógico. Como eles não têm sofrimento, eles vão procurar aliviar onde tem sofrimento. Que é o caso de algumas ONGs sérias que atuam na África, tá? Aqui na Terra. Só que essa população tem sofrimento, então é um mérito vezes 2. Lá eles não têm sofrimento e o foco é ajudar quem está sofrendo e a se elevar. Portanto, mas já é um baita de um passo, já é uma prática de amor e caridade, as ONGs que atuam decentemente na África. Hoje a gente tem visto muitas ONGs que não são éticas, mas faz parte do jogo, planeta de prova e expiação, não poderia ser diferente. E as pessoas de Júpiter, estou usando o termo pessoas, os habitantes, eles amam o que fazem, eles não sentem tédio, porque o tédio, para pensar, ele vem de um desprezo de si mesmo, é você se desprezando a si mesmo, segundo os pesquisadores. Um detalhe, eles não se alimentam de carne. E aqui eu peguei outro dia, a quantidade de frangos que o Brasil sacrifica para alimentar, principalmente o Brasil é o grande fornecedor de proteínas do mundo. É uma quantidade de gado e de frangos que são sacrificados por ano, sendo que basta um ovo, que tem todas as proteínas, e outras alternativas, né? Você vê que é um planeta evoluído, por favor, não é para levar o pé da letra, tá? A carne tem proteína, isso daí, e nós temos ainda hábitos, mas se puder ir diminuindo, vem essas, não são tendências, são animais. Eu uma vez estava no frigorífico, aqui em Bauru, aqui no interior do estado de São Paulo, e eu vi aquela fila de bois chorando, e ao chorar eles criavam hidroxinas, eles estavam numa fila chorando, sabendo que iam morrer lá na frente. Eles já percebiam. Então, eu estou falando porque o Brasil tem esse hábito de querer fazer churrasco, todo final de semana. E nós temos que refletir sobre isso. São seres vivos. Lá na frente, um planeta mais evoluído, é assim. Eles vivem em comunidade e dizem que as paixões é que provocam a solidão, né? O egoísmo provoca a solidão, o orgulho. Não há crimes em guerra, portanto, em resumo, eles não têm orgulho nem egoísmo como nós temos aqui. E se desenvolveram na fraternidade. Seguem fielmente as leis de Deus
E lá ninguém tem o supérfluo, além do necessário, e não falta nada a ninguém. Como não existe a inveja e os ciúmes. Aqui, as pessoas estão aí lamentando, reclamando, uma boa parte da população não quer saber de trabalho e quer ter riqueza. Outros também trabalham, mas quer ter riqueza de uma forma fácil. E não é bem assim. A gente sabe que existem vidas anteriores, prova e expiação. Portanto, está tudo no normal, aqui está nos conformes. E aqui existe a inveja e os ciúmes, lá não tem, em Júpiter. E se alguém tem um pouco menos, eles não ficam incomodados, não ficam olhando o vizinho, sabe aquele olhar gordo, inveja, que é um dos 7 pecados capitais. E o templo lá é o coração do homem, pelo bem que ele faz. Olha que coisa linda, né? Eu estou em cima, tem 2 minutos. Eu vou contar uma historinha muito interessante de uma mãe que, depois de passar um final de semana, olha que mãe interessante, passar um final de semana no sítio de uma tia, com seus 3 filhos, com idade entre 10 e 14 anos, perguntou a eles, depois que voltou, né, no final de semana, o que eles haviam observado de interessante naquele sítio. Um deles, de imediato, disse, não vi nada de interessante, não estava legal. O segundo a se pronunciar falou, olha, eu assisti um filme na TV. Já o terceiro, com muito entusiasmo e agradecimento, ele observou, segundo ele, um ninho de passarinhos com filhotes, um pé de laranja, que estava quase secando, ele tomou cuidado de aguar, aprendeu a tirar água do poço e disse que foi um final de semana maravilhoso. Essa história deixa bem claro que há quem passe pela vida distraído e há quem curta todos os detalhes. Mas, em outras palavras, eu vou aqui adiantar o que eu estou pensando. Lógico que a gente tem que enfatizar que tem gente que considera todos os dias iguais, através da padronização da rotina e muitas vezes no automatismo, faz as coisas no automático. Eu só quero reforçar, antes de fazer uma pergunta no final, cada dia é um novo dia. Hoje é o primeiro dia do restos das nossas vidas, tudo no plural. E é importante perguntar o que de interessante eu observei hoje. Melhor ainda, o que eu aprendi hoje, o que eu me colhei hoje, o que eu me libertei hoje. E voltando no texto, se eu perguntar para todos que estão participando, quais dessas 3 crianças, não estou querendo assinar embaixo, tem altas probabilidades de ser promovido a morar em Júpiter, qual delas que seria a primeira a ser convidada? Todos nós iremos para lá. Qual que seria a primeira a ser convidada? Sem sombra de dúvida, aquela criança que aproveitou melhor o final de semana, sendo útil, observando a natureza. E nós não podemos deixar de desconsiderar a mãe, extremamente evoluída. São raras as mães que fazem esse tipo de pergunta, não é verdade? Mesmo porque a nossa educação não nos ensinou a fazer perguntas nem para si, nem para os dois. Ela não ensinou, de maneira geral. Tem as exceções, tem uma escola ou outra aí. E é uma pena, mas são raras as mães que fazem esse tipo de pergunta. Eu desejo a todos uma extraordinária semana, com muitas perguntas, e até esse tipo de pergunta. Será que eu posso avançar um pouquinho mais como aquele garoto? Ou ficar na TV, ou, enfim, ficar viajando nas distrações maravilhosas que hoje nós temos ao nosso redor. Que Deus abençoe todos vocês com a graça de Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos, então, dar continuidade aos nossos estudos. Vamos passar agora a mensagem do Dr. Deolindo através do André. André, você tem a palavra. Esse capítulo, né, que fala dos mundos inferiores e superiores, né? Ele começou, vamos dizer assim, de trás para frente, né? Depois nós vamos entrar no nosso mundo, em expiações e provas, nos regeneradores, onde estamos próximos, né? Próximo, que eu digo assim, nesse caminhar da trajetória que Deus nos deu, né? Onde
o progresso ele é constante na criatura divina. Hoje falamos do mundo dos felizes, onde a predominância, né, do bem, do amor, ali se prevalece. Onde a liberdade do espírito ali também se prevalece. Porque todos que ali assim habitam já vivem harmoniosamente uns com os outros. E ainda mais, se preocupam com aqueles que ficaram para trás. Então, além da parte fluídica, da qual constitui o mundo onde é diferente do nosso mundo, tudo mais leve, tudo mais puro, o ar da qual se respira, as plantas muito mais belas e o ser também muito mais belo e iluminado, né? Porque já passaram pelas etapas que necessárias se fazem para o seu progresso. E essa é a trajetória de todos os seres ou de todas as criaturas divinas. Estamos nós, né? Aí no planeta de prova e expiação, onde a predominância do mal ainda se faz presente. Nós estamos numa fase de transição, onde entraremos logo numa nova etapa, através daquela reciclagem normal, da qual o próprio contexto de vida propicia, para que possamos galgar o caminho da regeneração. Ainda próximo ou ainda vinculado, né, ao planeta de prova e de expiação, né, sendo ele um pouco mais leve, um pouco mais sutil, mas aonde a predominância da vontade de fazer o bem, veja, o bem não está presente, mas a vontade de fazer o bem se faz presente naqueles que ali assim serão selecionados para compor essa nova etapa. Para que depois, então, tendo a predominância do bem, veja, a vontade e a predominância são coisas diferentes, possamos galgar para esses mundos felizes. Foi falado aí da nossa galáxia, né? De vários mundos inferiores, iguais, superiores ao planeta Terra. Foi falado desse planeta maravilhoso, com toda a sua dimensão, que é o Sol, onde a moradia dos espíritos sublimes, dos seres puros, aonde jorram toda a sua luz para este universo. Às vezes pensamos e falamos, mas um sol só para tudo isso? Não. Existem milhares de sóis distribuídos por essa galáxia, onde, assim, o contexto da vida sempre se faz presente devido a essas energias sublimes que assim são geradas. São muitas coisas que ainda não compreendemos pelo estado da qual nós nos encontramos. Mas o importante de tudo isso é ter guardado dentro de si algo muito simples. Somos nós criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, com objetivos e um destino claro, que é o de progredir constantemente em todos os sentidos da vida. Temos nós
muitos medos, muitas dúvidas, muitas fragilidades, porque somos envolvidos facilmente pelas tendências que estimulam em nós algumas vontades, né, através das nossas curiosidades que nos levam a cometermos alguns erros. Porque não podemos dizer de que o mundo é feito todo do mal. Não. O bem está presente também, em grande parte. Dos seus seres. E isso põe um equilíbrio muito grande na vida. E tem os exemplos do certo e do errado. Não gosto de usar outra para lá a palavra, porque Deus é luz, Deus é amor. Somos nós, criatura deles, mas deficitários, ainda dentro desse progresso que nos encontramos perante este momento da qual vivemos, que ainda nos limita demasiadamente a muitas coisas. Então busquemos o compreender. Temos exemplos aqui dos mundos felizes, onde uns colaboram com os outros dentro de uma naturalidade. O respeito é mútuo, a inteligência sempre sendo desenvolvida, né? Vícios e costumes não têm de sua predominância, igual já foi comentado sobre a alimentação, muito menos sobre as bebidas, sobre as drogas, muito menos sobre os padrões mentais de baixo escalão. Então, veja, tudo isso é importante que nós entendamos, porque é justamente nesses tópicos que temos nós que nos apegarmos e fazemos prevalecer a lei de Deus, como filhos, como representantes ou como criaturas dele. Porque assim, a cada dia, nós vamos nos desapegando. E podemos até dizer assim, será que neste planeta que habitamos não tem famílias felizes? Pense um pouco. Famílias da qual colaboram-se mutuamente, famílias das quais se compreendem, se ajudam, sorriem, deixam com que o afago, o carinho esteja presente, o amor predomine. No momento de dificuldade, sempre está ali, não com uma mão, com as duas mãos, para agasalhar aquele da qual dá um pequeno deslize. Famílias que olham o mundo de forma diferente. Às vezes tem a sua simplicidade no fator material, mas tem a sua predominância no fator espiritual, moral, onde as energias são energias boas, iluminadas, que contagia aquele ambiente familiar, o lar, onde é um grande templo divino. Existem outros da qual assim não conseguem realizar. Por quê? Porque sentimentos não são puros, as dúvidas, os medos, o afastamento dos princípios divinos se tornam grandes demais. A inveja, os ciúmes, o negativismo acaba por se fazer presente, onde não há colaboração mútua de um para com o outro. Então as energias são energias negativas, pesadas, dos quais traz tristeza e desesperança para com a vida. Então comecemos a olhar para tudo isso
E não deixemos com que momentos venham a nos prejudicar. Porque momentos da qual caímos nas armadilhas que nos são colocadas acabam se tornando tempos enormes, porque temos dificuldade em nos desvencilhar delas pelo estado da qual nós nos posicionamos. Então, amemos uns aos outros, para que assim a felicidade possa estar presente na sua alma, no seu coração. Fortalecemos-nos na fé, para que assim a presença de Deus seja cada vez mais forte dentro do teu eu espiritual. Este é o caminho para passarmos para a regeneração de uma forma um pouco mais rápida. E depois temos o prazer de vivermos em mundos um pouco mais elevados, com fatores totalmente diferenciados do que estamos acostumados. Tudo isto está sendo preparado pelo Pai. E não significa de que, quando nos libertarmos do corpo físico, entraremos no estado de tranquilidade, igual todo mundo pensa. Não terei minhas responsabilidades, porque já serei um ser puro, um ser angelical. Não. Posso dizer que as responsabilidades se tornam muito maiores, porque muitos enfermos ficaram para trás e necessitam de médicos para se recuperarem. E nós nos tornaremos esses médicos. Então o trabalho é essencial. Ele nunca para. Então, busquemos sempre fazer com que a alegria estejais dentro dos seus corações. Não uma alegria mundana, uma alegria espiritual, é algo diferente para cada ser, que assim se completa perante aqueles que os ladeiam, mas também perante o nosso divino e amado Pai, que é Deus. Então, assim, eu vos rogo, Pai, por todos esses nossos irmãos deste orbe, ou desse planeta de prova e expiação, para que nesse instante possa pairar sobre os quatro cantos deste universo o teu amor, a tua luz, principalmente para aqueles que estão perturbados e perdidos, aquelas regiões umbralinas, aquelas regiões onde, infelizmente, a degladiação de uma guerra, destruindo povos e mais povos, possa, Pai amado, pairar um pouco a tua luz e a tua paz mediante esses irmãos socorristas que ali se encontram, porque o desespero espiritual é muito grande. Isso faz com que o espírito em si se atrase no seu tempo de aprendizado, de evolução e de desapego, porque desenlaces carnais acontecem de forma bruta, de
interceptando um tempo de vida da qual assim lhe foi dado. Então, a tristeza, o desespero faz com que tenha predominância nesses seres, até porque perturbados se encontram por não saber aonde estão, o que aconteceu. Porque ininterruptamente assim foi abordado por algo do qual, no primeiro momento, trouxe a dor no corpo, no segundo momento, a dor no espírito. Então, iluminai-os, Pai amado, como também iluminai a todos esses governantes, a todos esses povos que assim constituem esse planeta, porque assim é a nomenclatura dada, para que possam também encontrarem o caminho da tua luz, do teu amor e da tua paz. Possam se desapegarem daqueles hábitos, daqueles costumes, muitas das vezes indignos ou estritamente materialistas. Possam se desapegar daqueles sentimentos que os levam, infelizmente, a adorar um objeto ou um animal e ignorar um ser vivo que se chama homem na sua trajetória de vida, porque é muito mais fácil, porque não existe contradições, não existe contexto de relacionamento que exige com que assim utilizemos a nossa capacidade sentimental e intelectual. Então muitos estão acomodados por este mundo, Pai amado. Iluminar-os, despertar junto deles tudo o que lhe necessário é para o seu reencontro na sua trajetória, Pai amado. Assim vos rogo por todos os enfermos que se encontram em hospitais, aqueles que se perderam num determinado momento da sua cegueira e acabaram por serem encarcerados por um delito cometido devido a um momento difícil da qual a brutalidade animal prevaleceu, Pai, e o fator intelectual se adormeceu e se obscureceu, Pai amado, perdendo sim a razão de viver, que se reencontram na sua trajetória, Pai, e tenham tido o aprendizado que necessário se faz. Sabemos que todos terão de resgatar o ato cometido, mas nem por isso necessário é com que os condenamos com a nossa brutalidade mental, com as energias brutas do nosso coração. Não, porque senão também estaremos cometendo um delito, onde fica ele omisso, mas não deixa de ser um delito mediante o desejo do mal do seu próximo. Então aprendamos nós a nos autocontrolar nesse sentido, Pai amado. O que é necessário é para que, primeiro, não deixemos com que essas energias nos dominem e nos enfraqueçam. Segundo, para que não fiquemos nós à mercê de irmãos que assim já se perderam neste caminho, ainda não se encontraram. Então, utilizam das nossas energias, vampirizando-nos e muitas das vezes dominando-nos e influenciando-nos a continuar a agir daquela forma, porque é muito mais cômodo ter o companheiro ao seu lado que o alimenta mediante essas condições indignas da vida, do que ter que lutar contra si mesmo para a sua recuperação,
por não encontrar aquele que lhe dá a guarda necessária. Então, Pai amado, iluminai a todos, trazei a cura, trazei o bálsamo a todos que estão, neste momento, fazendo parte dessa igreja mental, na qual assim formamos, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança, alimentando-se uns aos outros, de todo o bem, de todo o amor, que assim está sendo exalado pela sua mente e pelo seu coração, Pai amado. E que esses nossos amigos da espiritualidade maior assim possam, mediante a sua permissão, agir sobre o corpo perispiritual de cada um que nesse momento necessita do seu auxílio, para que então o alívio, a cura, assim se instale em nossa caminhada, Pai. Então nunca percamos a esperança, nunca percamos a fé, e nunca deixemos de pôr um determinismo em nossa vida, que é o de galgar sempre para a frente na busca da nossa cura, da nossa libertação, do nosso progresso moral e espiritual. Que a luz divina, sim, estejais no coração de todos. E assim seja. Muito obrigado, doutor Deolindo, pelas palavras, pelo carinho. Que a luz divina abençoe e ilumine a todos. Vamos pedir ao nosso Pai que possa trazer aos nossos irmãos, com os nomes postados aí no nosso grupo de cura, de estudos, necessitados do amor e do carinho e da luz divina, para que sejam abençoados e curados de suas enfermidades. Que Jesus conceda a todos o seu amor, a sua luz, para que sejam todos fortalecidos e curados. E assim, Pai, agradecendo por este momento maravilhoso que vivemos nesta noite, vamos dirigir a prece de Cáritas, esta oração maravilhosa que tantas verdades nos traz, que tanto nos orienta e nos fortalece. Quem faz a prece de Cáritas hoje é a Fátima. Fátima, por favor. Com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem, que assim seja. Muito bem. Que todos tenham uma boa noite, uma boa semana e que possamos trazer para os nossos lares esta energia maravilhosa que se formou neste momento dessa noite. Que Jesus abençoe a todos.